O documentário a seguir é uma amostra das utilidades da radioatividade, como suas áreas de atuação, como foco nas usinas nucleares e os prós e contras da mesma. Afinal, o que é radioatividade? Radioatividade é um fenômeno natural ou artificial e consiste na emissão de partículas ou ondas eletromagnéticas gerada a partir da transmutação de núcleos instáveis. Essas ondas e ou partículas geradas no processo e a energia liberada pode ser usadas em usinas nucleares. A radioatividade é usada atualmente em várias partes do mundo, em algumas áreas, tais como na medicina, na agricultura para o estudo do crescimento da planta, na usina para obtenção de energia elétrica e nas pesquisas acadêmicas para experiências e testes. A radioatividade foi descoberta acidentalmente em 1896 por Henri Becquerel. Marie Curie foi trabalhar com Becquerel e batizou as emissões dos núcleos instáveis pelo nome de radioatividade e foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel no mundo. Dentre suas descobertas estão os elementos químicos rádio e polônio. Morreu de leucemia causada pela alta exposição a material radioativo. Na medicina, a radioatividade é utilizada na forma de radioterapia, que consiste em um método capaz de destruir células tumorais, empregando feixes de radiações ionizantes. A maioria dos pacientes com câncer é tratada com radioterapia e os resultados costumam ser positivos. O tumor pode desaparecer e a doença ficar controlada ou curada. Nas usinas, a energia nuclear é liberada a partir de reações nucleares do tipo fissão nuclear. Mas o que é isso e como funciona uma usina? As usinas nucleares utilizam um processo chamado de fissão nuclear. A fissão nuclear ocorre quando um átomo físsil, por exemplo, de urânio, é atingido por um nêutron. Essa colisão provoca a ruptura do núcleo do átomo de urânio, com a formação de átomos menores e grande liberação de energia. Essa energia é utilizada para transformar água líquida em vapor. Esse vapor aciona uma turbina e transforma a energia mecânica em energia elétrica. Apenas 17% da energia utilizada no mundo é nuclear. Não é muito usada porque, apesar de não gerar os gases do efeito estufa, os resíduos são de alta radioatividade e há a possibilidade de acidentes nas usinas, que podem ser devastadores. Hoje, a energia mais utilizada é a proveniente da queima do carvão nas termoelétricas, mesmo causando muitos danos ao meio ambiente. A energia nuclear não é a mais utilizada para a produção de eletricidade no Brasil, devido ao alto custo, apesar de nosso país aparecer em sexto no ranking de reserva mundial de urânio. A energia mais utilizada pelos brasileiros é a hidrelétrica. A energia nuclear possui vantagens e também desvantagens. Não contribui para o efeito estufa, pois os gases liberados não são tóxicos. Não utiliza grandes áreas de terreno, pois há necessidade da usina ser em locais isolados e protegidos. Não depende da sazonalidade climática. É a fonte mais concentrada de geração de energia, mas é a mais cara quando comparada às demais fontes de energia. A quantidade de resíduos radioativos gerados é pequena e compacta, mas por outro lado, os resíduos produzidos emitem radioatividade durante muitos anos. O risco de transporte do combustível é menor quando comparado ao gás e ao óleo das termoelétricas, porém, há dificuldades no armazenamento de resíduos. A exposição à radiação acarreta riscos à saúde associados à exposição prolongada a um baixo nível, como câncer e mutação no DNA, e aqueles de exposição curta de alto nível que causam queimaduras e náuseas. Os desastres. O acidente nuclear de Chernobyl aconteceu no dia 26 de abril de 1986, na Ucrânia. É considerado o pior acidente nuclear da história, produzindo uma nuvem de radioatividade que atingiu a União Soviética, Europa Ocidental, Escandinávia e Reino Unido, com a liberação de 400 vezes mais contaminação que as bombas que foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Várias hipóteses foram feitas para tentar entender a causa do desastre, e a maioria conta com a possibilidade de erro humano e defeito no reator. A mais recente é que, na realidade, o que aconteceu foi uma conjunção das duas possibilidades, o defeito no reator e o erro humano. Em poucos instantes, a formação de uma imensa bola de fogo anunciava a explosão no reator rico em césio-137, elemento químico de grande poder radioativo. Autoridades soviéticas organizaram uma mega operação de limpeza, composta por 600 mil trabalhadores. Nesse mesmo tempo, helicópteros foram enviados para o foco central das explosões, com cargas de areia e chumbo, que deveriam conter as chamas. Foi necessário que aproximadamente 45 mil pessoas fossem prontamente retiradas do território diretamente afetado. Foi construído um sarcófago que isolou as ruínas no reator 4. Enquanto isso, uma assustadora quantidade de óbitos e anomalias indicavam os efeitos da tragédia nuclear. Vários ambientalistas se colocam contra a construção de outras usinas nucleares, devido ao exemplo do efeito que um desastre provoca. O acidente radioativo de nível 5, segundo a INS, aconteceu em Goiânia, em 1987,
quando 2 catadores de papel encontraram um aparelho de radioterapia e o levaram para um ferro velho. A coloração brilhante do cloreto de césio que foi encontrado no aparelho impressionou Dever Ferreira, o dono do ferro velho, que levou o pó branco e distribuiu o material para familiares e vizinhos. Após o contato com o césio, náuseas, vômitos e diarreia atacaram. A sobrinha de Dever foi a primeira a falecer, 6 dias após ingerir o material. Ao todo, 11 pessoas morreram e mais de 600 foram contaminadas. A exposição à radiação atingiu 100 mil pessoas. Foi construído um depósito para armazenar as mais de 13 mil toneladas de lixo atômico, resultantes do processo de descontaminação da região. Localizada a cerca de 250 km ao norte de Tóquio, a usina nuclear Daiichi, em Fukushima, sofreu danos em 3 de seus 6 reatores, em 11 de março de 2011, depois de um terremoto de 9 graus na escala Richter ter atingido o país. Autoridades japonesas afirmaram que os níveis de radiação liberada foram altos. O desastre foi classificado com grau 5 na INS. Após o ocorrido, cientistas japoneses pretendem realizar uma mini-fusão nuclear, a fim de entender melhor o acidente de 2011 e se preparar de forma adequada em caso de novas catástrofes. Ao longo do tempo, o homem, ao observar os fenômenos da natureza, vem aprimorando seus conhecimentos e desenvolvendo tecnologias para suas necessidades de sobrevivência e qualidade de vida. Cada passo dado em direção à ciência representa grande avanço na caminhada da humanidade. Dessa maneira, surgiram o fogo, a roda, a agricultura, as máquinas a vapor, a penicilina, a radioatividade e muitas outras descobertas que revolucionaram os tempos. Por sua vez, a natureza, em seu equilíbrio exuberante, responde em sua defesa, mas em intensidade inferior à velocidade do desenvolvimento humano, causando grandes catástrofes e acidentes que acompanhamos diariamente nos telejornais. No caso da radioatividade, cabe a todos discutir seu uso e nos certificar com muita prudência que em cada processo, seja ele para curar uma vida ou gerar energia, todas as medidas foram criteriosamente tomadas, para que, quando empregada, não deixe de ser uma solução tecnológica para se tornar mais um grande problema a toda a humanidade.